E aí, tudo bem? Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar fundo numa metodologia que literalmente mudou as regras do jogo e redefiniu o jeito que a gente cria negócios hoje em dia. Os conceitos lá do livro A Startup Enxuta, do Eric Rice. O nosso grande objetivo aqui é quebrar de vez aquele mito antigo de que para ter sucesso basta ter uma ideia genial e ser muito teimoso. Ao longo dessa apresentação, a gente vai ver que o verdadeiro segredo, na verdade, é um processo metódico de inovação contínua. Vamos lá? Agora imagine a seguinte situação que é um verdadeiro pesadelo. O que acontece quando você passa meses trabalhando duro, virando noite, e lança um produto impecável tecnicamente, mas que absolutamente ninguém quer? Essa é uma dor muito real. Pensa nos lançamentos iniciais daqueles projetos como o sistema e-learning da Instruct.com ou a plataforma Invu, que o nosso material base cita logo de cara. Nessas histórias foram rios de dinheiro, muito talento e um tempo precioso jogados no lixo para construir coisas que o mercado simplesmente ignorou. É de dar arrepios em qualquer um, né? E é exatamente para resolver essa dor que entra o material que estamos analisando hoje. O livro A Startup Enxuta propõe uma quebra de paradigma radical. Ele mostra que o empreendedorismo não tem nada a ver com magia, sorte ou loteria genética. Muito pelo contrário. É um processo mensurável, supergerenciável. Empreender é, no fundo, uma forma de gestão criada especificamente para lidar com ambientes onde a gente ainda não tem as respostas. Bom, vamos para a nossa primeira parte, seção 1, o mito do sucesso. Hora de desconstruir algumas crenças. Sabe aquela ideia super romantizada do fundador visionário trancado na garagem com uma equipe brilhante que só precisa daquele grande dia de lançamento para o produto viralizar num passe de mágica? Esquece isso. Dá uma olhada nesse número gigante na tela. 180. Esse foi o número exato de dias que os fundadores da Envil desperdiçaram trabalhando totalmente isolados do mundo. Foram 6 meses inteiros criando um complemento super complexo de mensagens em 3D, arrumando código, integrando rede, tudo isso antes de mostrarem a ferramenta para um único cliente real. Inacreditável, não é? E aí vem a parte que é a mais reveladora de toda essa história. Quando eles finalmente chamaram usuários de verdade para testar, tipo uma garota de 17 anos, a rejeição foi na hora. A equipe pediu para ela convidar os amigos para entrar na nova rede e a resposta dela foi simplesmente de jeito nenhum. Isso não é bacana. Acabou ali. Todo o modelo de negócios deles dependia de crescimento viral, mas as pessoas não iam queimar a própria reputação social por um produto que não conheciam. Isso prova por A mais B que uma engenharia perfeita não significa absolutamente nada se não tiver validação do comportamento do cliente. Então, passando para a seção 2, definindo uma startup. Vamos olhar um pouco além do estereótipo. A gente precisa limpar a mente do que costuma vir à cabeça quando escuta a palavra startup. Não tem nada a ver com ter puffs coloridos no escritório, mesa de ping-pong ou ser uma turminha da faculdade programando de madrugada. O ponto-chave é essa definição formal aqui. Uma startup não é definida pelo tamanho ou pelo setor. A característica principal dela é operar sob extrema incerteza. É tentar descobrir o que construir num terreno onde você nem sabe quem é o cliente ainda. Qualquer organização que opere com esse nível de névoa, seja pequena ou grande, é uma startup. O que nos leva à seção 3, o empreendedor corporativo. Porque a inovação pode acontecer em absolutamente qualquer lugar. Pensa comigo, se a incerteza é a única regra, então a gente pode aplicar essa definição em qualquer lugar, até naquelas corporações gigantes e engessadas. Olha esse número, 7.000. 7.000 é a quantidade de funcionários de uma mega empresa de contabilidade chamada Intuit. Olhando de fora, parece o extremo oposto daquela agilidade de garagem, né? Mas é aí que o negócio fica fascinante. Lá dentro dessa estrutura enorme, uma equipe bem pequena agiu puramente como empreendedores para criar uma inovação chamada SnapTax. A equipe do SnapTax meio que rasgou uma nó tradicional da empresa. Em vez de passar anos bolando o plano perfeito e escondendo o projeto até capolido, eles lançaram um aplicativo super cedo. Fizeram um teste no mercado minúsculo só na Califórnia. Para quê? Só para testar uma hipótese muito simples. Será que as pessoas tirariam fotos dos seus formulários de impostos com o celular? O feedback foi um estrondo. Os clientes queriam fazer tudo pelo celular. Eles iteraram super rápido e o app virou um sucesso absurdo, com centenas de milhares de downloads. O sucesso aí veio da agilidade da equipe, não do tamanho da conta bancária da empresa. Vamos em frente para a seção 4, dirigindo o motor. Como a gente ajusta essa rota no dia a dia? Com tanta imprevisibilidade pela frente, como é que seguir um negócio sem ter um mapa pronto? A melhor analogia aqui é essa do foguete contra o carro. A escola de negócios tradicional ensina a gente a planejar como se fosse o lançamento de um foguete. Tudo milimetricamente calculado porque qualquer erro no plano é explosão na certa. A metodologia enxuta diz não é assim. Administrar sob incerteza é como dirigir um carro. Você sabe para onde quer ir,
mas precisa fazer correções constantes no volante, frear, acelerar, virar, de acordo com o trânsito ou se a rua está esburacada. Isso fica super visual nessa pirâmide da startup. A base de tudo ali firme é a visão, o seu destino final. Você não desiste de ir para o trabalho só porque pegou um desvio no trânsito, certo? A visão é fixa. Mas a estratégia que fica no meio e o produto no topo, esses são totalmente maleáveis. Eles têm que se adaptar o tempo todo. Seja com otimizações pequenas ou com aquelas mudanças drásticas de direção que a gente chama de pivôs, a regra é adaptar sempre que a estrada exigir. Tá, mas na prática, como é que a gente segura esse volante? O mecanismo que faz esse carro manobrar é o ciclo construir, medir e aprender. Você constrói um experimento rápido, mede como os usuários reagem com dados reais e aprende o que funciona e o que é lixo. A sua sobrevivência e o crescimento do seu negócio dependem exclusivamente da velocidade com que você consegue girar esse ciclo. Entrando agora na seção 5, o valor do aprendizado. Afinal, qual é o prêmio disso tudo? A gente precisa entender o que estamos caçando quando giramos esse volante tão rápido. O grande prêmio final se chama aprendizagem validada. E atenção aqui, aprendizado nesse contexto não é aquela desculpa poética de fim de projeto. Sabe aquele papo de, pelo menos a gente aprendeu muito, que o pessoal fala para o investidor quando o dinheiro acaba? Esquece isso. A aprendizagem validada é um método empírico e rigoroso para provar com dados concretos que a equipe descobriu verdades inquestionáveis sobre o cliente. É ciência, não é desculpa. Isso traz a gente de volta para aquela história agoniante da IMVU e levanta uma pergunta que chega a doer. Se o grande objetivo era simplesmente aprender que os usuários não iam vincular uma ferramenta nova nas redes sociais deles, por que diabos demorou 6 meses? Por que milhares de linhas de código foram escritas para irem para o lixo? Todo esse aprendizado poderia ter acontecido na primeira semana, com um teste bem mais simples. O que nos leva para a nossa última parte, a seção 6. Valor versus desperdício. É hora de redefinir o que é progresso de verdade. Aqui está, talvez, a mudança de mentalidade mais profunda da nossa análise. A gente precisa quebrar esse paradigma. O que é valor e o que é desperdício. Qualquer esforço que te ajude a validar uma hipótese sobre o que o cliente realmente quer, isso é valor. Literalmente qualquer outra coisa é desperdício. Não interessa se foi super complexo de programar ou se a equipe varou o fim de semana trabalhando. Se aquele recurso não servia para testar uma premissa do negócio, sinto muito, foi puro desperdício de tempo e energia. Para amarrar bem essa grande lição, o seu verdadeiro progresso nunca vai ser medido pela quantidade de horas trabalhadas ou por quantos botões novos você colocou no aplicativo. Progresso de verdade é descobrir, do jeito mais rápido possível, o que o mercado quer e topa pagar. No fim das contas, a grande sacada dessa metodologia é minimizar absurdamente o tempo que você passa dentro daquele ciclo de feedback. É essa velocidade que gera a verdadeira inovação. E para fechar a nossa apresentação de hoje, eu quero deixar uma pergunta provocativa para ficar martelando na sua cabeça. Se você olhar para os projetos que estão rodando agora ao seu redor, qual foguete super complexo e detalhadamente planejado está em construção, quando na verdade ele deveria estar sendo dirigido e ajustado todo dia como um carro? Pensa nisso. Vale muito a pena refletir onde você pode trocar a ilusão de um plano longo pela certeza da aprendizagem empírica. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.